Vamos lá? Salve, salve, queridos alunos e alunas. Essa é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Eu sou o professor Willy Delfonso, sou advogado, atuo na área da advocacia de direito há mais de 7 anos, também sou formado em tecnologia da informação. E a nossa aula, o nosso módulo, que vamos dar início hoje, vamos falar sobre ética e legislação no audiovisual. Então, para você que está nos assistindo agora de casa, do trabalho, da rua, está ali tirando suas férias, está no ônibus, então vai ser muito importante essa aula para o seu profissionalismo daqui para frente, tá? Então, vamos lá? Eu costumo dizer bom dia de manhã, bom dia à tarde e bom dia à noite. Aprendi isso com um professor de faculdade, né, no curso de Direito, porque realmente depois eu parei para pensar que o dia inicia e acaba com 24 horas. Né? Então, às vezes eu brinco, chego à noite e falo bom dia, o pessoal, ué, bom dia não, boa noite. Mas, enfim, fica a dica. É sempre um bom dia, vale para os qualquer 3 horários. Tá lá? Vamos lá? Então, pessoal, vocês estão me assistindo? Vou compartilhar aqui minha tela para vocês, para a gente passar um resumo rápido do que vai ser visto nesse nosso curso. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Opa. Deixa eu lá. Ok. Vamos lá, acho que não consegui, vamos lá. Vou tentar aqui de novo, tá? Deu um erro aqui, mas aula ao vivo é assim mesmo, pessoal. Vão acostumando, não tem problema não. Deixa eu dizer, eu não tô... Então vamos lá, iniciando aqui o nosso curso Ética e Legislação no Audiovisual. O que nós vamos ver no decorrer do nosso treinamento? A nossa primeira aula, que iniciando esse módulo hoje, vamos falar muito, vamos ter aqui umas considerações iniciais em relação à ética e à ética profissional. Vou dizer para vocês o conceito de ética, por que essa tão falada ética, por que ética em casa, ética no colégio, ética no trabalho, ética em todo o nosso dia a dia. Tá? Vou falar sobre as considerações sobre a ética no audiovisual, que é o curso que vocês estão fazendo. E no final, vou apresentar para vocês alguns códigos de éticas e a importância da ética no dia a dia. No módulo 2, continuando, vou falar sobre a legislação do audiovisual. Né? Vai ser aí uma breve apresentação da legislação aplicada ao audiovisual, a primeira legislação do audiovisual brasileira que fomenta, né, os custeios desse curso que vocês estão fazendo. Vou falar também entre as relações das normas jurídicas e a produção do áudio e vídeo, a importância das leis de incentivo e o fundo setorial no audiovisual. Já na terceira aula, vamos ver e vamos falar sobre o direito de imagem. Hoje em dia, o pessoal, todo mundo tem, a maioria tem um celular e está propício a pegar qualquer cena ali de imediato, posta lá nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, Facebook. Então, se vamos falar um pouco do direito de imagem em relação a esse assunto, o cotidiano do dia a dia e também no trabalho de vocês, certo? Vamos falar sobre legislações aplicadas ao direito de imagem, a proteção constitucional do direito de imagem, né? Vocês que nos últimos dias vêm ouvindo bastante essa palavra Constituição, que está ocorrendo aí com uns fatos que estão ocorrendo ultimamente. Vamos falar da autorização do direito de uso de imagem. Não é porque você filma uma pessoa, tirou uma foto da pessoa, que você já pode estar jogando a imagem dessa pessoa nas redes sociais.
Enfim, vou mostrar também a diferença do particular e do público, o que pode, o que não pode, o direito de uso do celular como um instrumento de filmagem, vamos utilizar também esse termo, vou apresentar para vocês e vou contar até uma historinha também bem interessante. Na quarta aula, vamos estar falando sobre legislação de incentivo à cultura, as formas de fomento, as formas de cadastro, de participação na profissão de vocês, que é o audiovisual. Vamos falar sobre a lei do audiovisual, as fontes de custeio à cultura, novas regras de custeio e a principal ferramenta de custeio à cultura. Algumas legislações que vou também apresentar para vocês. E no nosso final, grande final, na aula 5, vou falar sobre o registro do profissional de audiovisual, a lei que ampara e que determina os procedimentos e as regras para estar se cadastrando como um audiovisual. Vou falar aí sobre o cadastro do profissional de audiovisual, o cadastro no portal de custeio e incentivo à cultura e considerações finais. Então vamos lá, pessoal. Chega de ver só roteiros e mais roteiros. Vamos ao que interessa. De antemão, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre como será o nosso trabalho, o nosso curso no dia a dia? Fica à disposição, viu? Então, vamos lá, ninguém se apresentou, vamos dar continuidade ao nosso curso. Outra coisa interessante que eu esqueci, tem aqui a nossa tradutora, Aline. Oh, seja bem-vindo, viu? Junto com a nossa tradutora Aline e toda a equipe que está por trás desse treinamento de vocês. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde para todos, nós temos aqui o Leonardo, o Cícero, Rafaela, Cléo, ok? Então, boa tarde para todos vocês, todos que estão presentes no nosso treinamento. Creio que vai ser um curso bem interativo, tranquilo. Falar de leis no início de um curso, assim, as pessoas costumam a ter medo, né? Tem aquele, pô, vamos falar de lei, o professor é muito filósofo. Não, eu não levo muito para o lado da filosofia, eu levo mais para o lado da técnica. A técnica do direito, técnica de legislar, técnica de entender e compreender como que as legislações e a ética é aplicada no nosso dia a dia. Então, eu espero que, apesar de ser um curso com bastante leitura, bastante teoria, espero que, de certa forma, seja agradável para todos. Se quiser alguma sugestão, se quiser apresentar alguma sugestão, vamos sim. Sim, então o João aqui, ele fez a primeira pergunta dele, viu, João Carlos? Sim, vai ter, eu vou apresentar para vocês um formulário de como pegar a autorização do direito de imagem. Isso daí pode ficar tranquilo, que na nossa segunda ou terceira aula vou estar apresentando tudo detalhado para vocês e como que funciona todo esse procedimento. Tá ok? Então vamos lá, pessoal. Então chegamos à nossa primeira aula, ética no audiovisual. O que vem a ser ética, ethos, né? A ética é uma área da filosofia, olha eu falando de filosofia, disse que não ia falar. É uma área da filosofia que busca problematizar as questões relativas aos costumes e à moral de uma sociedade, sem recorrer no senso comum. A ética tenta estabelecer de maneira moderada e com uma visão questionadora o que é o correto e o que é errado e a linha de muitas vezes tênue entre o bem e o mal. Então, ética é mais voltada para o que é o certo e o que é errado. A moral é mais voltada para o que é o bem e para o que é o mal. Às vezes essas duas palavras, ética e moral, se confundem um pouco, mas não, ética é um conjunto geral e a moral é em si do próprio indivíduo. A ética, ela está mais intimadamente ligada à moral e consiste numa importante ferramenta para o bom convívio entre as pessoas e para um bom funcionamento das relações instituições sociais. Um exemplo bem prático e simples, eu gosto de sempre dar um exemplo dentro de casa. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou se você não tem irmãos, entre seus pais e sua mãe. Imagine só se vocês pudessem fazer tudo que vir na cabeça.
sem pensar nas consequências que vêm depois, certo? Então, o seu pai e a sua mãe, como você está crescendo no seio de uma sociedade e não tem conhecimento quando é pequeno, o seu pai e a sua mãe vai te dizer o que é o certo e o que é o errado. O que você tem que fazer quando você fala alguma coisa e o que você tem que fazer quando você pratica alguma outra ação. E também te ensinam a ser moral, ou seja, vai te ensinar o que é o bom e vai te ensinar também o que é o mal. Então, esse exemplo é bem mais simples porque está na essência, né? Na essência. Agora, tira isso de dentro da sua casa e leva para uma faculdade, e leva para o seu trabalho, leva para a rua, no ônibus, no Uber, né? Então, vocês podem ver que o respeito mútuo entre um e outras pessoas, ela tem que ser certa ou tem que ser errado. Então, essa é a ética de um modo geral. Opa, o Agripino está perguntando se saiu a lista. Ainda não, tá, Agripino? Já já eu respondo para vocês. Então, vamos lá. Ética versus moral. O idioma grego antigo possuía duas palavras de grafias e significados similares. O ethos, que significa hábito ou costume, e o ethos, que significa caráter, disposição individual e inclinação. Certo? As palavras menores de origem latina era apenas uma tradução para as palavras derivadas, de ethos, significando também um hábito ou um costume. Então vamos lá, pessoal. Enquanto a moral expressa os hábitos e os costumes de uma sociedade e de um local, de uma comunidade situada num espaço ou tempo, além de designar uma conduta individual de pessoas, a ética é aquela que tenta identificar, que tenta tratar, selecionar e estudar a moral. Ou várias morais, vamos se dizer, de maneira imparcial. Então, pessoal, vamos abrir a lista para vocês, vamos dar um tempo. Peço que todos vocês liguem suas câmeras e preencham o formulário lá, ok? Então, pessoal, peço que todos vocês liguem aí suas câmeras, ok? Vamos lá, a hora do print. Vamos. Deixa eu ver quem está faltando, ok. Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Continuando. Não, onde eu parei? Tá, vamos lá. Enquanto a moral expressa os hábitos e os costumes de uma sociedade, de um local, de uma comunidade situada no mesmo espaço ou tempo, que designa a conduta individual de pessoas, a ética é aquela que tenta identificar, tratar e selecionar e estudar a moral, ou várias morais, de maneira imparcial, laica, racional e organizada. É o papel da ética, portanto, entender a moral e julgá-la pelo crivo da razão, estabelecendo se está correta ou não. Tá, e falamos de éticas, falamos de moral, mas isso fica só soltas ao ar, tem algum código, é escrito no papel, enfim, é um documento. O que é ética na literalidade? A ética é um código que fixa normas que regulam o comportamento das pessoas dentro de uma empresa ou fora de organização. Tem vários institutos, tem vários códigos de conduta que eu vou mostrar para vocês, vou dar exemplos mais adiante como que isso é colocado no papel. Apesar da ética não ser coativa, não implica penas legais, ou seja, ela não impõe, por exemplo, se você falou mal de um colega de trabalho, você vai ser penalizado. Ah, se você fez uma coisa antiética, você será penalizada, sofrerá sanções, sofrerá penas. Talvez, no máximo que você pode ser
receber é uma pequena censura ou uma advertência a depender do código de ética da sua organização. No caso, se você for trabalhar numa grande emissora, em um cinema, vai depender do código de ética daquela organização. Certo? Então, não dizemos penas legais, dizemos uma mera conduta ou então um ato administrativo, ok? E o código de ética supõe uma normativa interna de cumprimento obrigatório. Assim como eu, advogado, eu tenho que cumprir as regras do código de conduta da OAB. O médico tem que cumprir o código da medicina, do Conselho Regional de Medicina, e assim sucessivamente. E vocês terão que submeter também ao código de ética do audiovisual da empresa de onde vocês trabalham. Essas normas mencionadas nos códigos de ética podem estar vinculadas às normas legais, por exemplo, discriminar. Discriminar é um crime punido por lei. Tem lá, se eu não me engano, um artigo 140, que ele fala sobre o crime de injúria, injuriar alguém. Então, o principal objetivo desses códigos consiste em manter uma linha de comportamento uniforme entre todos os integrantes de uma empresa. Imagine se uma empresa não tivesse um código de ética e que todos agiriam da forma que eles quisessem. Cheguei no meu trabalho, escritório de advocacia, coloquei os pés sobre a mesa, joguei a cadeira para trás. Isso não é uma conduta moral, isso é uma conduta ética, certo? E por aí vai. Então, nós temos que manter, sim, sempre a linha de ética que traz dentro das empresas. Todas as empresas elas têm um código de ética que é disponibilizado e, ultimamente, essas empresas, elas estão se precavendo, de certa maneira, quando o empregado começa a trabalhar na empresa, ele tem que assinar um termo de que tem conhecimento do código de conduta daquela empresa. Então, ele assinou aquele termo ali, ele está passivo a não sanções penais, mas ele está passivo a sanções administrativas, quer seja uma censura, quer seja como se diz, uma advertência verbal, uma advertência por escrito, e uma suspensão e por aí vai, chegando até o ponto de uma demissão, vamos supor, ok? Então, pessoal, alguma pergunta até então, algum comentário, estou à disposição. Se vocês precisarem, podem perguntar. Essa é uma aula que, apesar de eu estar falando do lado de cá, eu gostaria também do apoio de vocês, do comentário de vocês, em relação ao que vocês pensam sobre a ética e sobre a moral. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Então vamos lá. Os códigos mais conhecidos, códigos de éticas mais conhecidos no Brasil são os de medicina, de enfermagem, psicologia e o da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Cada um deles especifica o papel dessas profissões na sociedade e a importância do respeito à dignidade humana e o exercício de cada um desses trabalhos tão importante. Vou dar um exemplo de cada uma dessas classes e também do audiovisual. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o médico. Vamos colocar um médico dermatologista, para ser mais sincero. Então, chega paciente no escritório do médico dermatologista, algumas manchas, ela reclama sobre algumas manchas de pele que apareceu. Então, o médico, ele vai pedir para a paciente tirar a roupa, lógico, acompanhado de uma outra enfermeira, o que o Código de Ética também diz que tem que estar sempre acompanhado, ou um acompanhante da paciente, ou um acompanhante médico, não, enfermeira, junto com o médico. Então, imagine se esse médico ele tem uma câmera escondida, além de ser um crime, isso também é antiético. Ou vamos supor que o médico, ele não precisava tocar em certas partes e tocou naquelas partes. Também é antiético e pode também ser considerado um crime se a vítima se entender sobre isso daí. No caso da enfermagem, a enfermagem ela está ali, a instrumentadora.
ela está ali dentro para acompanhar o trabalho médico, um pedido de alguma coisa, entregar uma gaze, uma ferramenta, um bisturi, ou seja, e ela utiliza o celular e fica filmando aquele paciente. Então, isso também é uma conduta antiética, que eles são treinados, eles lêem todo o estatuto para não praticar esse tipo de ação ali dentro de uma sala cirúrgica. Questão do psicólogo. O psicólogo, ele chega o paciente abre todo o seu coração, abre sua mente, aí o psicólogo, rapaz, ele está falando do Zezinho, eu conheço o Zezinho. Aí depois que a paciente sai, ele vai, Zezinho, rapaz, eu liga pro Zezinho, eu falei aqui com fulana de tal e ela falou isso de vocês. Então, ou seja, isso é uma questão de sigilo, é questão do código de conduta. O psicólogo, ele não pode simplesmente pegar suas anotações, jogar nas redes sociais ou falar de um assunto que ele falou com o paciente dele com outras pessoas. Então, está reservado ali dentro do consultório. Então, ele também tem que seguir esse código de conduta. Temos a questão do advogado. O advogado também é um caso sério, viu? Então, o cliente chega para a gente, é o advogado e o psicólogo. E às vezes é médico, é policial, é tudo também, porque tem que saber de tudo. Então, chega o paciente, ele começa a contar o caso dele, a história dele, e o advogado quebra esse sigilo, conta para outra pessoa, fulano, a cicrana ali, ela vai entrar com ação contra você. Então, ou seja, ele está quebrando o código de ética, o código de conduta. E o advogado, ele tem que ele tem que prestar bastante atenção no código de ética dele, porque é a única profissão que não pode, ou seja, divulgar o seu trabalho nas redes sociais de forma direta para captar cliente. Então, o seu cartão de visita tem algumas regras, ok? Ele não pode colocar duas empresas juntas no mesmo anúncio do seu consultório, é algo bem reservado. Então, isso é parte do código de ética. Por que disso? Porque todos aqueles advogados que têm conhecimento do código de ética têm que seguir aquela linha, tem que ser daquela forma, justamente para não haver captação ilícita de cliente. Então, vamos lá. O que interessa para vocês. O código de ética também para vocês é bastante importante, porque imagine vocês que vão mexer com áudio, com vídeo, ou seja, o audiovisual, vão utilizar os seus equipamentos e tem que seguir aquela determinação, tanto no direito de imagem. Vamos supor, você está no meio da rua, filma uma pessoa, você está sendo antiético filmando aquela pessoa porque você não pediu autorização. Entendeu? Então, o código de ética é justamente para regulamentar tanto a sociedade quanto para regulamentar os profissionais de determinada área específica. Ok? Alguma pergunta? Estou à disposição, tá, pessoal? Então, vamos lá. Temos aqui uma pergunta da Maria Clara. Boa tarde, professor. A ética seria como esse exemplo? Normalmente, se entramos no elevador e tiver alguém, gente diz, bom dia, opa, saiu aqui. Tá, então vamos supor, se ela estiver em algum lugar ou no elevador e ela dizer bom dia. Porém, quando não falamos nada, não seremos punidos por isso. Seria antiético? Olha só, não necessariamente, tá? Pelo o simples fato de você não falar bom dia, ou boa tarde ou boa noite, não seria antiético. Eu creio que seria mais assim, uma questão de moral, uma questão de educação mesmo. Tá? Você não é obrigado a falar bom dia, né? E também ninguém é obrigado a responder. Vai que seu dia está bom e o dia daquela pessoa não está tão bom, né? Às vezes ela te olha com aquela cara feia assim, bom dia, só se for para você. Já pensou? Já aconteceu isso também comigo, de eu chegar, foi num salão, eu chegar para a pessoa e no grupo, né, falar bom dia, então muitos falaram, só se for para você. Então, assim, eu não digo que seria antiético, tá? Seria mesmo uma falta de educação.
como tem muitos por aí, tá bom? Espero ter respondido, tá? A sua pergunta, tá bom? Então vamos lá. Poxa, eu terminei perdendo em assinar, tudo bem. Ok, ok. Vamos lá, uma pergunta aqui do Ricardo. Mas em ambientes políticos, a captação de imagem de pessoas é de livre direito? Não? Então vamos lá. Ambientes públicos, tá? Ó, tá o Ricardo aí antecipando a nossa aula, tá, Ricardo? Eu vou falar para você, tá? Depende, tá? Em ambientes públicos, não, tá bom? Então, deixa eu explicar para você. Não é porque a pessoa está em ambiente público que você pode filmar, não, não é bem assim, não, tá bom? Agora, se é um agente público, se é uma figura pública, aí sim não tem problema nenhum você filmar, desde que não seja a privacidade daquela pessoa, não estando de serviço. No caso de uma pessoa pública, uma figura pública, Ronaldo Fenômeno, o Neymar Júnior, Shakira, tá? Então essas pessoas aí, elas não podem cobrar direito de imagem. Não é porque estão em público que você pode filmar. Se eu estiver num local público e você filmar eu diretamente, não, você não pode simplesmente pegar a imagem, tá? Isso daí, além de ser antiético, você pode responder civilmente também, tá? Pela Constituição, tá bom? Então vamos lá. Públicos, ok. Dentro de um hospital público, é possível filmar? Piorou ainda, tá? Então vamos lá. Eu vou de novo explicar. Há duas situações. Filmar é importante a ação, o descaso dos médicos, dos profissionais de saúde? É sim, é muito importante. Como que isso prova? Filmando. Então é aquilo que eu te falei, não é porque é público que você pode filmar, mas você pode filmar o atendente que tratou mal ou porque eles estão na função pública deles. Então, eles estando na função pública, não tem problema, pode filmar sem problema. Agora, você não vai chegar no hospital simplesmente e filmar a pessoa que está sentada ali com o braço quebrado, uma perna quebrada, não. Aí já você tem que pedir autorização a essa pessoa para jogar a imagem ou o vídeo nas redes sociais. Então, lembrando, não é porque é público que eu posso filmar. Se o agente for público, eu posso filmar um policial, que eu vou até falar mais para frente. Se o médico é público, se a pessoa está na função pública, posso filmar, não tem problema nenhum. Agora, se dentro dessa situação você filma uma outra pessoa, aí você tem que pedir permissão para aquela pessoa se ele pode jogar nas redes sociais ou divulgar essas mídias, ok? Então vamos lá. Aqui é mais uma pergunta da Elisa. Trabalho sempre com uma equipe de maquiagem e criei o código para que todos saibam, inclusive postar as imagens ainda não listadas. Exatamente, é isso mesmo. Tá? Então, eu vi que você tem uma empresa no ramo de maquiagem, você criou o código de conduta, é isso mesmo, simplesmente para você, ou a empresa, ou até mesmo a pessoa não sofrer sanções cíveis, lembrando que não é penais, sanções cíveis, ok? Então, vamos lá, pessoal. Continuando, tá tudo bem? Tá tranquilo? Dá uma pausa para tomar uma água. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta aqui. Ok. Professor, aqui é uma pergunta do Cleo. Professor, se formos expor nosso entendimento sobre ética, poderia gerar problemática devido ao pensamento filosófico de Baruch, Sinopsia, e da ética no pensamento de outros filósofos mais claros. Com certeza, com certeza, tá? Por isso que a ética é um estudo social de todas as classes, todas as normas, para tentar levar o indivíduo, a sociedade, para tentar seguir numa direção correta. Né? Então, nós temos também os nossos próprios códigos de éticas. Por exemplo, eu tenho várias condutas éticas criadas por mim mesmo no meu dia a dia. Então, cada um pode ter. Ok? Então, vamos lá.
Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Tem duas. João Carlos, entrar com equipe de reportagem filmando em locais públicos fechado é possível? Rapaz, entrar num local público fechado, acho que vai ser difícil. Um exemplo de local público fechado, um campo de futebol, se ele tiver fechado, seria mais ou menos essa, ficou meio, eu não entendi muito bem. Então vamos lá, ver se ele respondeu aqui. Prefeitura? Seria uma prefeitura isso? Ah, então enquanto ele fala aqui, vamos ver. Opa, uma prefeitura, ok. Ok, vamos lá. Apesar de a prefeitura ela ser um local público, ela tem o funcionamento interno dela, certo? Tem algumas áreas, igual o Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto é um local público, mas para você adentrar as dependências do Palácio Planalto, tem alguns requisitos que você precisa preencher para ter acesso. Então, dificilmente, apesar do local ser público, você vai entrar com a equipe de filmagem filmando. A gente não vê isso, ou seja, diariamente, não é uma coisa cotidiana entrar num local público. Imagine aí, já é invasão, você pode sofrer algumas outras consequências do código de funcionamento, da equipe de funcionamento dentro desse estabelecimento, apesar de ser público. Agora vamos dizer uma feira. Uma feira é um local público, certo? Ali não tem problema nenhum. Se o cara do portão, o agente de segurança fechou, porque está acontecendo alguma coisa lá, ele está cometendo uma ilegalidade. Ele pode estar cometendo uma ação antiética. Porque se é uma feira, é um local público, é lógico que você pode entrar filmando sem problema nenhum. Ocorre que, apesar de ser público, as pessoas que você filmar ali, que foi entrevistada ou que pegou a imagem dela, você tem que pedir autorização, um termo de autorização para que a imagem possa ser distribuída, ok? Mas ninguém, vamos dizer, é difícil alguém fazer isso numa feira. Eu mesmo já fui na feira, gravei um vídeo e as pessoas passando atrás, às vezes eu viro ali e nem pedi autorização de imagem, né? Tanto é que eu conheci algumas pessoas, mas enfim, eu estava no meu exercício legal de direito, representando a feira, então eu me justificaria nesse sentido. Vamos lá? Oi? A escola está pedindo também agora, viu? Tá pedindo, né? Olha. A Olha. gente vai fazer matrícula, eu fui fazer matrícula dos meus filhos esse ano, e tem um termo agora que a gente assina, permitindo o uso de imagem, e coloca todos os documentos, se sim ou se não. Sim, uma questão muito importante que a Aline complementou. Vários estabelecimentos estão pedindo essa autorização que eu vou mostrar para vocês o modelo mais na frente, ok? Vamos aqui voltar. Pronto, o João já foi, o Roberto. Existe um termo de autorização? Opa, existe sim, viu, Roberto? Existe o termo de autorização. Quando a gente chegar no bloco lá, eu vou mostrar para vocês e explicar detalhadamente como que funciona, ok? Então vamos lá. Dá para falar rapidinho sobre a diferença de sanções civil e outra de sanção que você falou? Ok, dá sim, viu, Cleo? Então vamos lá. O que eu falei lá no início, o código de ética, ele é um código de conduta, não é igual a uma lei, um código penal, por exemplo. O código penal, se você cometer uma infração penal, você está passivo à sanção penal, ou seja, você vai responder por um crime, ok? Então, a ética, ela é mais voltada para sanções cíveis, ou seja, na Constituição, no Código Civil, que eu vou mostrar para vocês, na Lei Pelé, ok? Que eu vou mostrar para vocês, tem algumas obrigatoriedades, tá? Então, sanções cíveis é quando você comete uma infração administrativa. Você infringiu uma regra no código de ética, ou um código de trânsito, por exemplo. Ok? Então essa é a diferença. Sanção civil, né, que é uma infração administrativa, e a sanção penal é uma infração criminal. Ok? Respondido? Vamos lá, isso aí.
como um posto de saúde, olha só, é aquilo que eu falei para você, o posto de saúde, apesar de ser um ambiente público, você não pode entrar a qualquer hora e fazer filmagem, é aquilo que eu falei. Se o agente de saúde, o enfermeiro, o porteiro, está cometendo um ato, alguma irregularidade, você pode filmar sim, porque ele está atuando na função dele, ok? Não tem problema nenhum. Agora, as pessoas que estão em volta, você tem que pedir autorização, ok? Vamos continuando. Para filmar em locais públicos e fechados, rapaz, mas esse povo, vocês estão fazendo isso, né? Olha só, hein? Cuidado. Vocês estão meio que adiantados, tá bom? Mas é isso aí, viu? Vamos lá, Luísa. Para filmar em locais públicos fechados, é preciso autorização previamente, com certeza. Tá? Mas quem é que vai dar autorização para filmar uma ilegalidade, tá bom? É esse pequeno detalhe que eu quero falar para vocês. Se o agente, na função dele, estiver cometendo uma ilegalidade, você pode filmar e deve filmar, ok? Mas se atentando que as pessoas que estão ali em volta, você tem que pedir autorização. As pessoas, o paciente, ok? Um menor de idade, tá? Você tem que pedir autorização. Vamos lá. Ok. Professor, o senhor poderia falar sobre o paparazzi, rapaz. Paparazzi. Paparazzi é o fotógrafo, né? O fotógrafo é aquele que eu te falei. O que o paparazzi, ele foca? Ele foca a celebridade, ele foca a Shakira, ele poderá focar você um dia se você for uma grande celebridade, né? Então, ou seja, você está na praia, ele vai te filmar, vai tirar foto, você está entrando no shopping, vai te filmar, vai tirar foto, está entrando num salão de beleza, vai te filmar e tirar foto, não tem problema nenhum e você não pode reivindicar o seu direito de imagem, tá bom? Porque você é uma celebridade pública, está em local público ou fechado, não faz diferença, a não ser que é na sua casa. Agora, se um paparazzi subir no poste, pô, já viu isso, um paparazzi subir no poste? Eu nunca vi, mas sei lá, tem... Cara doido para tudo. Aí pegar você, tirar fotos da sua intimidade com a sua família, aí sim ele está cometendo uma infração administrativa e até mesmo um crime, tá bom? Então os paparazzi, eles tiram foto mesmo, não estão nem aí. Olha, ó, rica e famosa, tá vendo? Ó, e você não vai poder reclamar depois dos paparazzi, direito de imagem, tá? Se você for uma pessoa pública, tá? Então, tranquilo. Vamos continuar, pessoal. Muito bom. Continuando falando do... então vamos lá. Se a ética é um conjunto de saberes que procuram definir o que é certo, o que é o errado com base na análise moral, a ética profissional é a aplicação desses saberes no campo do exercício da atividade de profissionais, ou seja, daqueles que exercem certas profissões, como eu havia falado anteriormente, o médico, o advogado, a enfermeira, o psicólogo, até o padre mesmo, também na questão das confissões, ele tem que manter reservada aquela confissão, né? E também vocês, o audiovisual. E nesse sentido, a ética profissional pode e deve ser aplicada, por exemplo, como eu disse, médico, professor, advogado ou quaisquer profissionais nos exercícios dos seus ofícios, tá? Aplicar a ética nesses casos significa agir com lisura, respeitando as leis, os códigos específicos da profissão, manter uma conduta ilibada, não prejudicando a outrem por meio de seu exercício profissional, nem agindo apenas visando unicamente um benefício próprio. Fazer um exemplo prático da ética pessoal e da ética profissional. A ética pessoal, um exemplo bem simples da ética pessoal. Você vai num posto de saúde, tem várias pessoas ali esperando para ser atendida, você chega, faz a sua carteirinha, aí daqui a pouco chega uma colega sua que trabalha naquele posto de saúde, certo? Isso não acontece em lugar nenhum. Oi, amiga, tudo bem? O que você está fazendo? Não, eu vim consultar. Ela, não, vou dar um jeito. Olha, o jeitinho brasileiro. Então, esse jeitinho brasileiro, eu considero antiético. Muita gente não considera.
mas eu considero antiético. E é da esfera pessoal. Se a pessoa não é uma pessoa ética, ele vai deixar aquele monte de pacientes ali que estavam esperando desde cedo, ele simplesmente vai chegar e adentrar o estabelecimento. Né? Além de ser antiético, é imoral. Okay? Então, esse é um exemplo básico da ética pessoal. Para a ética profissional, vamos dar um exemplo aqui do corretor. Um exemplo bem simples. Ou do advogado, melhor. Vamos dar um exemplo do advogado. O advogado fala com o cliente, aí mostra a tabela de valores da OAB e fala, olha, o seu caso, na tabela, ele custa 12 mil, mas eu vou fazer por você aqui por 3 mil. Tá vendo? Porque existe um código de ética, porque é para seguir aquela linha. Então, todos os profissionais têm que seguir aquela linha. Eu não posso simplesmente pegar a tabela do OAB e pegar um valor que custa 12 mil reais e cobrar 3 mil reais daquele valor. Eu estou sendo, além de ser ética pessoal, é uma ética profissional, porque eu estou infringindo o código de ética. E o código de ética do Estatuto da OAB diz que todos os advogados têm que seguir a tabela de honorários. Ah, pessoal, então vocês gostam muito de ficar procurando um advogado, e você faz quanto, você faz quanto? A maioria, se o advogado for um cara ético, a maioria, vocês vão cair no mesmo valor. Se cair naquele com valor mais baixo, corre dele. Se cair naquele advogado que promete que vai soltar, é antiético. Cai fora dele, tá bom? Então vamos lá, continuando. Enfim, ser ético, no fim das contas, é agir bem, buscando fazer o certo, não se desvirtuando e não causando prejuízo a outra pessoa. Para podermos começar a pensar o que é ser ético, basta que atentamos para as nossas ações e impacto delas no meio comum. A minha ação prejudica as outras pessoas? A minha ação prejudica o coletivo em detrimento do meu lado individual ou pessoal? A minha ação é correta em relação às normas locais? A balança moral de uma pessoa é o seu próprio senso ético, que é capaz de dizer as suas ações são condenáveis ou não. Entenderam, pessoal? Então, se a gente parar aqui e for falar de conceitos de ética, é uma coisa muito subjetiva no lado pessoal, mas tem que buscar a objetividade no lado profissional, para até mesmo um convívio, um bom convívio entre a sociedade. Então vamos ver se temos mais alguma dúvida. Pessoal, pode ficar à vontade a perguntar, não tem problema. Estamos aqui para responder. Opa. Pronto, já falei sobre paparazzi. Não, falei de costume. Ok. Então, tranquilo. Ética. É literalmente isso. É só o que falta nos costumes sociais, professor. Sobretudo os políticos, que a maioria sabe. Não vamos entrar em detalhes, né? Mas, ou classe complicada de trabalhar, ok? Então, pessoal, ficou alguma dúvida, alguma questão que eu possa ajudar vocês em relação à ética, né? Tanto na ética do lado pessoal quanto a ética profissional? Pode ficar à vontade, pode perguntar, que estou aqui à disposição. Se vocês puderem, tá? Vamos junto nesse curso, ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se alguém quiser falar também, tá? Eu posso abrir o áudio, vocês podem perguntar. Opa. Tá, o formulário de direito de imagem eu vou passar para vocês, tá bom? Não tem um modelo bem específico que eu preparei, já formatei também, eu posso distribuir para vocês, disponibilizar para que vocês possam baixar também e sempre atento nessa questão do celular, tá? Quer seja no ônibus,
quer seja no trabalho, na rua. Dia desses um colega perguntou para mim, Ildefonso, eu estava no ônibus, aí eu estava com meu celular fazendo uma live nesse ônibus. Aí, como eu estava com o celular aqui, a mulher aqui de trás, ela falou, se eu aparecer nesse vídeo, eu vou sofrer as consequências. Então, sei lá, vai que essa mulher era procurada da polícia, vai que ela cometeu algum crime, não sei, ou ela estava se escondendo de alguém, porque hoje é cheio de bom moço que a gente fica surpreso. Aí ele, e aí, o que que eu faço? Eu falei, cara, pega o celular e vira pro lado da porta. Falei, cara, pega o celular, vira pro lado da porta. Faz sim, não tem problema. Ou então você pergunta pro pessoal, eu vou fazer uma live, gravando, lógico, né? Pessoal, eu vou fazer uma live, vocês estão de acordo? Vocês aceitam? Esse é uma autorização verbal e rápido. E tem como você comprovar, não precisa ser necessariamente uma autorização por escrita. Tá vendo? Então, assim, tudo é um jeito da gente se resguardar sobre essas questões. Tá, envio sim, tá no PDF, não tem problema não, vamos enviar para vocês. Ok, envio sim, tá, pessoal? Em eventos, então vamos a uma pergunta do João Carlos. Em eventos públicos, é necessária autorização para filmar ou fotografar? Então vamos lá. Acho que eu já respondi essa pergunta, tá, pessoal? Não é porque é público que você pode simplesmente sair filmando. O agente que estiver na função pública, ou se lá tem uma celebridade nesse espaço público, você pode filmar sem problema. A maioria vai estar filmando lá, não vai estar nem preocupado com a exposição da imagem. Tá? Agora, se você filmar alguma pessoa específica, ou até mesmo se você filmar, não percebeu e aquela pessoa não gostar que saiu, e futuramente você pode responder a alguma ação civil em relação a isso. Eu saí na sua filmagem. Mas aí é uma briga jurídica que pode ser resolvida lá sem problema nenhum. Tá? Então, celebridades, os agentes públicos, né, eles não podem reivindicar o direito de uso da imagem. Isso daí não tem problema nenhum. Agora, a pessoa na privacidade dele, o policial na privacidade, a figura pública na privacidade dele, não tem problema nenhum. Aliás, na privacidade tem problema sim, é uma questão bastante polêmica, tá? Como a colega Aline falou, aqui do lado, que a maioria dos cursinhos, escolas, faculdade, já está vindo junto um termo de autorização do uso da imagem. Ou seja, para a própria escola, está tendo um evento ali, de repente filma os alunos, alguns pais não podem gostar. Então, esse termo já dando pleno direito para que o colégio, a faculdade, ou a instituição ou o curso possa exibir suas imagens, independente de filmar você direto ou indiretamente. Tá certo? Ok, João. Os agentes públicos pode publicar sim, tá? Não tem problema não. Mas desde que esteja exercendo a função dele, ok? Não tem problema nenhum. Agora, se estiver na privacidade deles, aí já é outra coisa. Não pode, não. Fora do serviço, não pode. Mas o policial, ele é policial, eu sei que ele é policial, ele está aqui cometendo um ato aqui ilegal. Então, assim, aí vai ter um bom senso, né? Um bom senso. Se está fazendo algo que está prejudicando alguém, cabe até filmar, porque ele também não vai gostar. E ele pode cobrar disso, só que ele vai estar pedindo o direito de imagem dele em cima de um crime. Provavelmente isso daí não vai ser aceito por parte o direito de imagem dele não vai ser aceito. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Bom, o papo está muito bom, muito tranquilo. Mas me diz aí como é que é o dia a dia de vocês em relação à ética? Certo? Vocês seguem aí os princípios éticos adotados pelos pais de vocês, seguem os princípios éticos adotados na empresa, segue o seu próprio código de ética. Me fale um pouquinho para eu saber como é cada um de vocês, tá bom? Para a gente dar continuidade aí no nosso curso, que tem muita aula para frente.
Ok. Ô, rapaz, acho que o pessoal tá... É bem importante, viu, Maria Clara? É bem importante manter, sim, sempre ética. Né? Temos que seguir mesmo o entendimento, o nosso conceito de ética, porque assim a gente parte sempre por bom senso. Apesar da gente ver uma coisa que não é legal e a gente manter a postura, manter a ética, a gente acaba ajudando outras pessoas também e até mesmo a ver a sua atitude, ver, pô, aquela pessoa é uma pessoa centrada, uma pessoa ética, e até mesmo passa a seguir aqueles passos. Isso serve muito para os seus filhos, para os seus sobrinhos, a pessoas do convívio, né, entre vocês. Se bem que um exemplo mesmo para não ter ética são grupos do WhatsApp da família, né? Rapaz, eu vou ser bem sincero, viu? Já tentei participar aí de uns grupos de família. É muita gente, é muita ética, né, a pauta é muito grande. Aí tem a tia que fala da sobrinha e assim vai. Então, assim, eu tento sempre manter a postura ética e quando eu vejo que alguma coisa se desvirtua, eu falo mesmo no grupo, mantendo aquela postura e também falo no pessoal, né? Quem não viveu hoje em dia ou vive hoje em dia essas questões, né, de ética e moral nos grupos de família, né? E era para ser todo mundo, né, ético, centrado. Pô, ainda mais na época de política, já pensou? Olha aí, ó. É muito, né? Aí perde um amigo, aí perde a tia, aí perde assim, fica aquela situação, né? Porque às vezes as pessoas confundem muito a ética e o respeito, né? A opinião de cada um. Então, assim, ser ético é você respeitar a opinião de cada um. Tá? Independente se aquela pessoa está falando mal ou não, mas segura a tua fala, segura a tua bola e segue a vida, ok? Vamos lá. Ô, João, muito bom, viu? Faço faculdade de administração e essa disciplina é bem valorizada. Pois é, essa disciplina, ô João, ela não deveria ser uma coisa rápida, né? Não só na faculdade ou até mesmo dentro de casa. Ela deveria ser uma obrigatoriedade em todos os cursos, em todas as disciplinas, em todas as escolas, faculdade, até mesmo no ensino fundamental, no ensino médio, tá? Não só nas faculdades. É de grande importância, grande valia mesmo, até mesmo para o jovem que está ali começando, ele começar a entender o quão é importante a disciplina de ser ético, porque as pessoas confundem mesmo muito ética e moral. Tá? É muito boa, é bem mesmo, tem que ser valorizada mesmo. Aí eu tenho aqui uma pergunta da Rafaela. Vamos lá, Rafaela. No caso de jornais televisivos, policiais em que mostram suspeitos algemados e ainda tentam entrevistá-los, isso é ético? Visto que, provavelmente, ainda não tem advogado. Sempre achei muito a exposição da figura humana. Esse é um caso bastante polêmico mesmo, viu, Rafaela? Infelizmente, seria sim uma questão de ética. Os policiais deveriam sim se atentar a esse caso. Um exemplo que rendeu até uma indenização para um preso mais ou menos nessa mesma história que você contou, os policiais prenderam, levaram algemado, foram para a delegacia e lá na delegacia tem um quadro bonitão, Polícia Civil, né, tudo bonito. Aí tiraram a foto do rapaz e algemado. Então, ou seja, aquela imagem por si só, quando o telespectador vê a imagem daquela, qual é a primeira mensagem que vem à cabeça? O cara é um criminoso. Não sabe nem o que está acontecendo. Então, na verdade, esse cara, ele tinha cometido um pequeno delito, esse cidadão cometeu um pequeno delito, que não era o caso, mas os agentes, eu não estou falando, eu estou supondo, os agentes
tinha um certo desentendimento com esse rapaz, então resolveram expor a imagem dele, e sem autorização. Então isso daí foi um caso que foi parar no judiciário, e ele até ganhou também uma indenização. Tá? Não é simples fato, que nem você falou, a exposição da figura humana. Não é porque cometeu um crime, certo, que ele deve ser exposto. Imagine como é que ficou esse rapaz depois que ele saiu da delegacia para provar que ele não tinha cometido tal crime. Imagine como é que fica a vida dessa pessoa. Isso pode acontecer com qualquer um, sem problema nenhum. Infelizmente, nos dias de hoje, a era da evolução tecnológica, a era dos celulares, das microcâmeras, né, dos drones, hoje fica difícil de não gravar uma ação policial. Fica difícil, porque se alguém está filmando, até mesmo pode pegar uma ilegalidade ali. E se ele tiver uma ilegalidade, os policiais podem responder por aquilo. Então, e outra, eles estão na função pública. Você pode filmar sem problema nenhum. Agora, geralmente o preso ou quem está passando por aquela situação, ele cobre, bota camisa, é um direito dele. Porque não tem como ele, eu vou te dar autorização, não tem como eu vou pegar sua autorização para eu expor, não tem como. Então a maioria dos presos, eles cobrem. Então eu creio assim que essa é uma conduta antiética, mas não tem jeito de não passar por isso, infelizmente. Pior é os policiais depois divulgar por conta própria, tá? Aí que é ruim. Como aconteceu vários casos aí, de um cidadão que foi preso, colocado em cima da viatura e pediu para ele fazer o barulho da sirene, certo? Ali além de ser uma conduta antiética, para mim seria um crime. E depois constataram que o rapaz era deficiente mental. Então, realmente, é complicado essa questão de estar filmando, divulgando a exposição desse pessoal que cometeu algum crime, está ali algemado. Eu concordo contigo. Ética nas empresas, na responsabilidade social. Boa, tranquilo. Então, Rafaela, verdade, pode acontecer com qualquer um de nós, né? Até por provar o contrário, certo? Professor, o servidor público que trabalha além do seu horário voluntariamente para concluir um relatório, por exemplo, está sujeito a receber uma sanção pelo Código de Ética do Servidor Público? Tá, então vamos lá. O profissional, o servidor público, ele tem uma jornada de horário que deve ser cumprida, certo? E creio que não recebe as horas extras em relação a esse trabalho que ele está fazendo. Então, creio que você está fazendo ali, se você não fez no seu horário de trabalho, você não tem que ficar até fora do seu horário para fazer. Aí já entraria uma outra questão jurídica. Acabou ali, você tem que cumprir no outro lado. Agora, pode acontecer, dependendo do que você está fazendo, do que você for fazer, se você cometer uma conduta antiética ou alguma infração administrativa, provavelmente você deve responder deve abrir um inquérito administrativo e provavelmente você deve sofrer uma sanção disciplinar, a depender do que você for falar. Tá bom? Valeu? Valeu, Marilei. Então vamos lá. É o Cleo. Creio que hoje estamos mais seguros com relação às más condutas e ditas autoridades. Agora se preocupe mais com as suas ações, porque pode ter... É verdade, viu, Cleo? Isso que você falou, com certeza, não só por outra pessoa, mas se você andar pela cidade, aqui mesmo no Distrito Federal, em qualquer outro lugar, eu já vi cidadezinha pequenininha, pequena mesmo, que tem lá eu não digo a filmadora, o dedo duro, né? Aquela câmera que fica na entrada da cidade ou na feira, na prefeitura. Então, isso é um método de estar até mesmo, não é de certa forma vigiando a população, sabe-se lá, né? Mas, enfim, dá um certo aspecto de segurança e até mesmo uma facilidade dos órgãos públicos estar
verificando se vai, caso aconteça algum crime ou alguma coisa. Então é como você falou mesmo, viu? Hoje em qualquer lugar tem alguém com celular ou tem uma filmadora para pegar você nas suas atitudes. Imagine você estar dirigindo um carrão ali, ó, ou para o trabalho, ou passear, aí você está ali comendo, que eu já vi várias vezes, tomando um cafezinho, tomando seu milkshake, aí de repente você pega o copo e joga para fora ali do carro, nas vias públicas. Além de ser uma conduta antiética, você pode responder por uma infração no Código de Trânsito, certo? Que a multa, se eu não me engano, é leve, para jogar lixo nas vias públicas, no carro, ok? É isso aí, pessoal, tá muito bom. Boa mesmo a interatividade, o curso é esse, né? Interagir, perguntar, eu passo o conteúdo para vocês vêm aqui com as perguntas, a gente responde e vamos tocando barra, ok? Temos aqui uma pergunta também da Elisa. Né? Sou da época do curso de Moral e Cívica. 2, viu? Ó, também estudei bastante o curso de Educação Moral e Cívica. Lembro bastante mesmo, a gente lá no colégio, todo mundo em ordem ali, bonitinho, bandeira, ó, posição e cantar um hino nacional. Além de outras, era muito boa aquela aula, viu? Seria uma aula de ética atualmente. Podia mudar esse conteúdo, né? Fui ser instrutora na maior escola de etiqueta do estado. É aqui mesmo? Em Brasília ou não? Qual estado? Às vezes eram taxadas como ações frescura, mas sempre fui disciplinada. E, acima de tudo, é sinal de respeito à nossa família, entradas em vários lugares. Hoje, ética urbana. Muda alguns modos e a regra continua. Posso manter meu código de professor, né? Ok, pois estou sempre formando professor. Com certeza, professora, né? Uma grande função aí de professor. Com certeza, tem que manter sim, tá? E não extrapolar, porque hoje em dia, apesar de, como a colega disse, todos estão sendo alvo de ser filmado, você tem que ter bastante cuidado para não extrapolar. Não, eu não digo extrapolar, para que os outros alunos ou que as outras pessoas possam entender que você está extrapolando alguma coisa, tá? Mas eu sugiro sim que segue sim um padrão ético, as regras ali foram feitas para não ser, alguns dizem que era para ser violados, né? Mas eu digo que foram feitas para ser cumpridas, tá? Tanto os códigos de conduta, os códigos de ética, quanto o Código Penal também. Que é um grande, de certa forma, código de ética da sociedade, mas que aplicam sanções penais, ok? Sou servidora pública e é possível sim fazer e receber por horas extras. Ah, ok. Ótimo, então, creio que não haveria problema desde que você cometesse alguma infração ou desvirtuasse o código de ética lá do seu órgão público. Creio que não tem problema nenhum, tá? Mas provavelmente se você quebrou esse código ou cometeu alguma irregularidade, provavelmente pode vir a responder por uma censura, que no Código de Ética dos servidores públicos, né, nós temos lá a censura, a advertência, nós temos a suspensão e talvez a demissão, não sei, né? Então vamos lá. Perfeito, professor, exemplo, ok. Muito obrigado, Cléo, um abraço. O famoso EMC, é isso mesmo. Educação Moral e Cívica, né? Rapaz, quem lembra dessa matéria, hoje aí tem os seus 30 anos, né? Então vamos lá, gente, não é que estamos ficando antigos não, viu? Mas é muito boa mesmo. Ok, sim, com certeza. Assim, que não voltaria, eu digo aí o Luciano, que não voltaria da mesma forma que era antigamente, né? Mas que voltaria em forma de ética. A ética e adicionar a ética na disciplina dos alunos. Seria muito interessante mesmo e para fazer com que esses adolescentes, esses corpinhos aí crescem com uma mentalidade mais voltada para a sociedade, ok? Exatamente, ética. Bom, tranquilo, pessoal. Tá muito bom, o curso aí tá bastante interativo. Ok. Então vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês rápida, deixa eu só pegar aqui.
Eu gostaria que cada um de vocês respondesse simples mesmo, de forma rápida e sensata, só para... Deixa eu pegar aqui, só um minutinho. Opa. Pessoal, enquanto eu pego aqui, tá? Se vocês quiserem postando alguma pergunta, fazendo aí algum questionamento, fica à vontade. É rápido. Bora, filho. Ok, pessoal, então desculpe um pouquinho a demora que eu estava procurando aqui, mas vamos lá. Então nós discutimos aqui nessa matéria sobre a ética profissional, a ética moral, os códigos de conduta de alguns profissionais, a exemplo da OAB, que são bastante incisivos nessa questão. O Conselho Regional de Medicina também tem um código de ética muito rígido, são os dois aí muito rígidos que existem, né, atualmente. Portanto, para definirmos o que entendemos por ética, apresentamos casos para refletirmos sobre nossa atuação na área do audiovisual e discutimos alguns temas levantados pelos códigos de ética das profissões que dialogaram com um audiovisual, por exemplo, certo? Depois eu mostrei, contei para vocês o cenário do público, o que pode, o que não pode, mostrei algumas questões das empresas sobre as questões éticas. Agora eu gostaria que vocês refletissem sobre a postura de vocês, os interesses na área de vocês do audiovisual e tentassem pensar em possibilidade de atuação no setor em relação à ética. Como que vocês como que vocês estariam atuando, como que vocês seguiriam um modelo ético para atuar nessa questão do audiovisual? Se vocês entenderam minha pergunta, mas
Cada um de vocês quiser, fala um pouquinho e eu vou respondendo as questões, se ficar na dúvida, tá? Vocês podem ficar à vontade, tá bom? Ok, pessoal? Vamos lá, vamos ver aqui como é que... Socila, Minas Gerais. Eu não entendi, Elisa, eu não entendi o que você quis dizer com Socila, Minas Gerais. Ah, tá, entendi. Ok. Então vamos lá, enquanto vocês formulam aí a resposta de vocês, eu vou dando aqui a minha resposta se eu fosse atuar na área do audiovisual, questão de áudio, gravações, vídeos, em relação à ética, né? Tanto na ética pessoal quanto na ética profissional. Então vamos lá. Levando para o lado pessoal, na ética, eu como profissional do audiovisual, estaria sim atento ao código de conduta do audiovisual para seguir aquelas regras, não só em questão profissional, mas também quanto às questões pessoais, porque quer queira, quer não, a nossa conduta no dia a dia, a nossa conduta em casa, a nossa conduta na rua pode refletir de certa forma no ambiente profissional. Então, eu me atento bastante quando eu vou a algum evento, algum show, ou até mesmo na rua, eu me atento quando eu vou fazer uma filmagem, ou alguma gravação, um slide, um selfie, eu me atento para ver se aquela conduta que eu estou praticando naquele momento é adequada. Ou seja, se eu tirar uma foto e de repente eu vejo na foto, eu nem presto atenção e simplesmente publico essa foto. E no fundo tem um casal se beijando, sei lá, ou se abraçando, alguma coisa assim, e eu vejo aquilo posteriormente. Aquilo lá pode me gerar um problema. Então, antes de subir essa foto, verificar, eu vejo se a minha conduta é adequada e envio ou não envio, até mesmo para evitar alguma sanção posteriormente. Em relação também a profissional, se eu fosse um profissional, estaria ali o cinematográfico, certo? Porque a área de vocês, audiovisual, gera tudo. Então, sou ali o cinematográfico, estou filmando, a gente está ali, pegou um momento de flagrante e pegamos um acidente de trânsito, por exemplo. Então, isso vai influenciar muito a minha conduta ética naquele exato momento. Por exemplo, se eu pego a câmera e começo a filmar ali as pessoas do acidente, uma com o braço quebrado, aí eu mostro o rosto delas, vejo uma ensanguentada. Então, ou seja, nesse caso, se eu fizesse isso, eu estaria infringindo a ética profissional. Porque o código de ética, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. E até mesmo seria chocante para a pessoa que estaria assistindo aquelas imagens naquele momento. Então, evitar o audiovisual, eles têm as formas deles de divulgar essas imagens, quer seja por tarja, ou então a faixa preta, ou colocar um repórter ali na frente e fazer a matéria por trás. Então, assim, além de você sempre estar atuando e prestando atenção na sua conduta pessoal, você também tem que estar atento à sua conduta profissional, ok? Então, eu agiria como um profissional do audiovisual, eu agiria dessa forma. Outra coisa bastante importante também que vamos falar sobre a ética profissional é o cadastro do profissional de audiovisual. Tá? Existe um cadastro lá na frente, então se eu estou atuando profissionalmente sem um cadastro, ali já estou sendo antiético. Porque se eu tenho outros profissionais que são cadastrados, tem todo o registro, e eu estou fazendo fora da linha, fora daquele código de conduta, também eu estou praticando uma má conduta, ou seja, eu estou sendo antiético profissionalmente, certo? Então, levaria mais esses dois assuntos aí sem problema. Então, vamos lá. Tem aqui um comentário da Maria Clara. A primeira coisa que me veio à cabeça foi agir com muita ética,
quando ao trabalhador e equipe, respeitando todos os envolvidos. Isso é bastante importante, tá? Seguindo a linha aí profissional, esse seria o mais ideal mesmo para vocês terem um sincronismo de equipe, né? Um trabalho de equipe e todos seguirem aí o código de ética sem problema. Eu tenho aqui também a Camila Ferreira, disse a proteção das crianças também. É necessária a autorização do responsável. E isso, com certeza. Isso daí foi o que falamos no início, tá? Que a nossa colega Aline até especificou. Tem que ter bastante cuidado mesmo, principalmente quando você vai filmar crianças. Porque os pais não podem gostar, mesmo que você faça com boas intenções, é sempre bom mesmo ter essa autorização, né, que é até mesmo uma conduta ética. Você agir por meio da autorização é uma conduta ética também. Né? Temos aqui a Elisa. Pô, Elisa, a minha atuação é na maquiagem no cinema. Muito bom, legal, hein? Eu queria fazer uma maquiagem com você para ver se fica melhor, mas brincadeira. Vamos lá. Procuro manter sempre a conduta de discrição, não posto as fotos, atores das cenas que não sejam autorizadas. Por isso, tenho sempre bons convites. Muito bom. Tá vendo aí, ó? A ética é a abertura também para o campo de trabalho. Tá vendo? Um exemplo aí de empreendedorismo. Se você é ético, tá vendo? Você recebe convite, você é respeitado. Não que as outras pessoas não te respeitam, tá? Mas, infelizmente, as pessoas têm uma visão diferenciada quando você é uma pessoa que cumpre com a sua ética, tanto pessoal quanto a sua ética profissional. Okay? Muito bom, viu, Elisa? Parabéns, continue assim. A Cleo, é muito difícil a questão, professor, porque se quiséssemos denunciar o poder público através de um documentário, pelas suas ações, ou a falta delas, a falta de ação no que diz respeito às políticas públicas que tomam interesse particular de alguma pessoa, tem uma função remunerada, um cargo que não corresponde ao que deve ser realizado para beneficiar a população, comunidade, entendeu? Espera aí. Certo. Exatamente. A gente vê muito, eu vejo muito exemplo nessa questão aí. Cleo, eu vou dizer um exemplo bem simples. É a dos vereadores. Por que os vereadores? Porque a função de um vereador, é só um exemplo de ética, tá? A função de um vereador é fiscalizar as obras do prefeito. Essa é a principal função. Então, se não existe obra, se as obras são mal feitas, se existe um descaso, é obrigação dos vereadores fazer isso, porque eles são remunerados, foi eleito pelo povo e são remunerados para fazer isso. E quando eles não fazem, eles não estão sendo éticos e principalmente não estão sendo moral. Isso é, assim, ao meu ponto de vista, até mesmo legislação, isso é imoral. Eles estão prevaricando, eles estão deixando de agir quando tem um exercício dever de fazer isso, tá? Então, nesse caso, não seria só ética, seria também um crime previsto no Código Penal brasileiro. Ou seja, é a prevaricação, ou seja, você tem o dever, a obrigação de agir e fazer aquilo, você é remunerado por aquilo e você não faz, tá bom? Então, além de ser antiético e imoral, também é crime na legislação brasileira, tá bom? Espero que tenha respondido a tua pergunta, tá? Sou bacharel em Direito e gosto de trabalhar com audiovisual para difusão da educação, para a efetivação da educação, para os direitos humanos de meninos e mulheres, mas ainda não tenho registro profissional de audiovisual. Ok. Isso aí, Camila, é um ponto muito importante, tá? Eu vou explicar para vocês, se eu não me engano, lá no 5º módulo, eu vou mostrar para vocês a legislação para credenciamento do
profissional de audiovisual. É sempre bom, se você é ético, é sempre bom trabalhar dentro da legalidade para você não ter problema também, até mesmo passar por algum constrangimento. Eu digo isso porque um exemplo bem simples, que é uma infração administrativa. Imagine você tem o seu carro, o vizinho tem seu carro, o outro vizinho da frente tem um carro. Todos utilizam a mesma via para ir ao trabalho, todos têm os mesmos direitos e deveres, têm as mesmas obrigações. Qual seria a obrigação? Pagar o IPVA, certo? Qual seria também outra obrigação? Licenciamento em dias. Então, os seus 3 vizinhos, 2 vizinhos pagam IPVA, pagam licenciamento, e você não, um exemplo, não estou falando que você, que você não paga, é só um exemplo, tá bom? Então, nós estamos infringindo ali um código de ética, até mesmo pessoal, quanto um código de ética da sociedade. Porque o Código de Trânsito, ele diz que para o carro estar em circulação, ele tem que estar licenciado. Nem tanto com IPVA em dias, mas licenciado. Ok? Então, se você não paga, você está, de certa forma, sendo antiético, de alguma forma. E se você passar numa blitz, os seus colegas eles vão passar tranquilo. Já você pode ser frustrada, pode passar por alguns constrangimentos que você mesmo acarretou anteriormente. Né? Uma conduta que você fez anteriormente fez você passar por aquele constrangimento, aí você fica indignado que eu pago os meus impostos em dias, isso e aquilo. Então, enfim, lembrando, você passou por um constrangimento causado por você mesmo, porque não seguia uma conduta ética ali naquele momento, ok? Então, ó, sem problema, tá? Eu vou mostrar para vocês lá na frente como que funciona o cadastro do profissional de audiovisual. Tem alguns pré-requisitos, vou passar o formulário, onde vocês devem procurar, como deve ser feito, para vocês terem o seu credenciamento e trabalhar sem problema nenhum. Tá? O Cléo está falando aqui que isso, professor, isso vale também ao que queremos realizar como obra no audiovisual. No momento em que for gravar depoimentos pessoais, comuns ou contar uma história de pessoas comuns, vivas ou não, a fim de contribuir com a evolução e desenvolvimento individual social. Com certeza, viu, Léo? Você tocou num ponto aí que eu vou chegar lá na frente, é o direito, aí envolve também a ética, certo? A ética profissional, envolve também o direito de imagem, e envolve também o que vamos ver lá na frente. Só um minutinho aqui. Opa. Envolve aqui, ó, além do direito de imagem, envolve também a questão dos direitos autorais, tá? Que também vamos falar em nossas aulas. Além do direito de imagem, vamos falar também dos direitos autorais, é o que você comentou aqui nesse trabalho de fazer algum documentário, pegar depoimento de pessoas, histórias, tá? Aí vai envolver também o que eu havia falado anteriormente. Vamos lá. Tem o DRT, boa, para rádio e TV desde 95. Aqui é o João Carlos. Posso registrar qualquer evento como um acidente ou coisa parecida desde colocando mosaico nas pessoas para não identificá-las. Posso passar por alguma emissora ou subir no meu canal? Tem algum problema? Então vamos lá, João. Não tem problema algum desde que você faça dessa forma, tá? Só que o que vai acontecer? Você tem que estar credenciado. Tá? É bem importante que você esteja com crachá nesse momento. Porque aquilo ali, as pessoas que estiverem em volta, os policiais, as autoridades que estiverem em volta, vão entender que você é um profissional credenciado para alguma televisão, algum jornal, isso daí sem problema nenhum. Né? Desde que você atua dentro da ética e não invada o espaço ou o direito de imagem de outras pessoas, não tem problema nenhum. Tá? Sem problema. Ok, Camila? Por nada. Então vamos lá.
Olha, João Carlos, Opa, acho que eu já respondi, né? Posso fazer reportagem com meu DRT de radialista, entrevistando políticos e agentes públicos e público em geral? Posso subir no meu canal de YouTube ou cabo como reportagem? Pode, não tem problema nenhum. Desde que você siga todos os procedimentos legais, tem problema nenhum, viu, João Carlos? Pode fazer sim. Inclusive eu participo da associação que nós temos um jornalzinho, é o Jornal Multiamparo, nosso grande amigo Renildo Ferraz. E ele faz esse trabalho, ele tem o DRT dele, ele faz esse trabalho de reportagem investigativa dentro da cidade, ele mostra ali os descasos, quando tem algum acidente, ele mostra também mais atentando por todo cuidado por direito de imagem, a questão de mosaico, né, a questão da ética e até tanto da moral também. Como eu havia dado um exemplo anteriormente, teve um acidente de carro, você vai lá com sua câmera, um repórter investigativo, mostrando para a comunidade e vai mostrar a família destruída dentro de um carro, né? Então, todo cuidado é pouco, sem problema nenhum. Mas desde que você esteja mostrando a sua credencial. É sempre importante mostrar a sua credencial. Então, temos o Cleo. Revelar o que vemos e o que consideramos fora da ordem da sociedade, assim eu poder aproveitar da melhor maneira possível essa ferramenta veículo que é o audiovisual, com certeza. A nossa vivência e experiência precisa ser mostrada a fim de contribuir da melhor maneira possível para deixar a obra cinematográfica para as pessoas que virão, saber que serão aprender. Com certeza, é muito boa a colocação, tá? Nossa preocupação é exatamente deixar as pessoas que forem assistir com um pensamento reflexivo. Sei lá, ajuda aí, professor. Interessante, olha só, ela já tem aí uma visão de cinematográfica, tá? Muito boa essa questão. Tá? Então, olha só, nem sempre deixar a questão reflexiva, reflexiva é uma boa ideia, né? Porque, como vamos falar também, nós temos várias faixas etárias para estar divulgando o trabalho, né? As faixas etárias para estar apresentando uma gravação cinematográfica. Então, nem todos têm esse poder de reflexão. Na minha opinião, você pediu minha ajuda, dependendo do nível, dependendo do público que você está apresentando aquela matéria, é sim bem interessante mostrar as matérias reflexivas, tá? Mas a maioria dos casos é sempre bom você ser objetiva, indireta nas suas questões, para não deixar um duplo sentido, assim dizendo. Imagine você fazendo um documentário, por exemplo, jurídico, e esse documentário você mostrar, não desfazendo da classe, mas você mostrar esse documentário, vamos colocar, para a classe operária, dentro de uma empresa construtora de carro. Aí você faz um documentário de carros e mostra nessa mesma empresa. Então, ou seja, a questão jurídica vai ser muito difícil acesso para eles e compreensão, mas já a questão de carro vai ser bem mais tranquilo. Então, acho que assim, se a obra é direcionada para um público, aí você tem que avaliar bastante, né, essa questão de como vocês vão fazer essa apresentação cinematográfica. Ok, pessoal, a lista vai entrar no ar agora, tá? Então, vou dar aí uns minutinhos, 5 minutinhos para vocês preencher, vamos lá direitinho. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Tá? O pessoal pode ir mandando aí os relatos, também respondendo a pergunta que eu tá, a lista já está aí disponível, tá bom? Viu, Maria? A lista já está disponível, pode ficar à vontade. Enquanto isso, eu vou continuando aqui respondendo as perguntas.
Bom, João Carlos. Ah, sim, João Carlos. Entendi, tá? Entendi. Então você é radialista. Tá, mas mesmo assim, não tem problema desde que você esteja identificado. Aí eu tenho vários colegas que são radialistas também. Eu vou dar um exemplo aqui, cidade vizinha do entorno, Águas Lindas de Goiás. Tenho vários colegas que são radialistas e que eles fazem esse trabalho de repórter, tá? Sem problema nenhum. Eu creio que se partir para o lado mais profissional, para o lado de televisão, aí sim é bastante interessante fazer o registro de audiovisual que eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, tá? Opa, pessoal, vê isso aí, apareceu a lista para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Ok, Cléo, de nada, estamos aqui para ajudar mesmo, tá? Desligar aqui. Uma aguinha para mim, por favor? Secou. Valeu, galera. Valeu. Então, Cléo, complementando a sua pergunta aí, tá? A maioria dos conteúdos que o pessoal de audiovisual produz estão permeados de problemas éticos. Por isso que é muito importante ter bastante cuidado. A pessoa que dirige uma obra audiovisual coloca muito das questões de sua existência para a narrativa. E por isso, sublinha-se a importância da diversidade dos olhares na produção. Então, é aquilo que eu te falei. Você tem que analisar o público que vai ser mostrado a sua produção cinematográfica para você ter, de certa forma, um linhame para chegar no seu objetivo. Que nada adianta a gente fazer uma produção cinematográfica de público acima dos 18 anos e apresentar para um público, né, de 10 anos, adolescente, enfim. Então fica aí a dica, tá bom? Forte abraço. Vamos lá. Acho que todos, uma pergunta aqui da Elisa, acho que todos que trabalham na área de audiovisual têm que ter essa matéria em primeira mão. Sim, com certeza. Com certeza. Não só todos que trabalham na área no audiovisual, mas é uma coisa que devemos levar para todas as profissões e até mesmo caráter pessoal. Porque se você é uma pessoa centrada e ética, dificilmente vai esbarrar em algum problema ético profissional, um problema ético na sociedade. Então isso é bastante importante mesmo, tá, pessoal? É uma matéria bem interessante, é uma matéria aí que nos conduz para a realidade que estamos vivendo atualmente, é uma matéria que destrincha todas as visões, mas que de certa forma ela é bem centralizada, distingue bastante aí entre o que pode ser correto ou errado, enfim, se resume a isso, o que está correto e o que está errado, né? E a moral, como eu havia falado, é o que está entre o que é o bom e o mal. Então a ética é um estudo de todos esses conjuntos, o que é bom e mal para ser utilizado aí no que é uma coisa meio confusa, no que é certo e o que é errado, tá, professor? É um passaporte, com certeza, é um passaporte que tem aí a validade de muitos e longos anos, ok? Então, pessoal, mais alguém
que não... Eu vi aqui que tem muitos alunos que interagiram, mostraram aí o seu ponto de vista. Seria interessante que todos participassem também, para que a gente possa ter um bate-papo. Porque além de um curso para eu direcionar, eu mostro o conteúdo para vocês, e senão vai ficar uma coisa massiva, eu só falando e mostrando. É bom a gente vivenciar alguma coisa que aconteceu ou que acontece na realidade, para a gente estar encaixando os exemplos e eu estar dizendo se é certo, se não é certo, ok? Que é bom, que é mal, ok? Mas vamos lá. Então a gente tem muita matéria aí pela frente ainda, nesses 4 dias que faltam. Vamos ver bastante aí, vamos retornar também sempre ao conteúdo de ética. Eu vou perguntar para vocês, e essa situação é ética ou não é? Como que a gente poderia estar agindo diante dessa situação? Então vamos mostrar vários exemplos, vou mostrar a questão de direito de imagem, vou mostrar aí todo o código que regulamenta essa questão, vamos falar sobre as sanções administrativas ainda e as sanções penais em alguns casos. Então é uma matéria bem interativa que tem que ser conversada. É como eu disse no início, é filósofo, é bastante filósofo a questão de ética, mas eu não gosto de colocar muita filosofia, senão vira uma coisa muito extensa, e vamos seguir na prática, seguir na realidade que a gente vivencia o mesmo. Tá bom, pessoal? Finalizou a lista? Finalizou, né? Sim. Ok. Mais alguém? Quem ainda ficou faltando? Pessoal, nós temos 48 participantes. Eu vi que só uns 6 aqui interagiram bastante. Estão me devendo aí o pensamento, tá? Então fica para a próxima aula, fica como dever. Pessoal, print, por favor, liguem as câmeras de vocês. Todos ligando as câmeras, vamos lá. Ok. Acho que alguém falando um áudio aqui. Ok, todos ativaram as câmeras? Opa. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu ver se falta alguém. Eliana, Luísa, Ricardo, Marcos. Se tiver presencial, vamos dar um print. Boa. Opa, João. O João Carlos. Pode-se usar imagens da internet sem autorização? Olha aí, ó, boa pergunta. Tá? E lá no Direitos Autorais eu vou falar sobre essa questão, tá bom? Ok, pessoal, print feito. Muito obrigado. Opa. Muito bom, viu, o João Carlos? Sim, vou falar dessa questão, tá? De utilização de imagens, de vídeos, de música. Só que esse daí vai entrar lá na parte de direitos autorais, tá? Vamos falar bastante em relação a esse assunto, para não deixar sombra de dúvidas, ou sobra de dúvidas para quem entende desse jeito. Ok? Muito bom. Ok. Então, pessoal, vai ficar aí como dever de casa para aqueles que não falaram sobre aquela pergunta que eu fiz. Tá? Eu vou repetir ela para vocês. Aqui, ó. Que você refletisse sobre sua postura ética, interesses na área do audiovisual e tentasse pensar em possibilidades de atuação no setor. Ok? Fica aí o deverzinho de casa de vocês e a gente discute isso daí na próxima aula, quem não quiser fazer agora. Tá bom, pessoal? Então, resta aí alguns minutinhos. Estou à disposição de vocês para tirar alguma dúvida,
Eu vi que o pessoal é bastante interativo, existe pessoas aí bastante experientes na área também, que com certeza passa por um processo de ética dentro da empresa, ou seja, tem que seguir os termos de condutas de uma empresa, isso é muito importante mesmo, tá bom, professor? De nada, Cleo, estou à disposição, tá bom? Obrigado, eu que agradeço a participação, foi muito bom mesmo. Pessoal aí bem interativo, filosofia na prática, com certeza. Filosofia na prática, essa é boa, tá? Acho que se aprende melhor, né? Filosofia na prática. A gente tem uma cultura de estar instruindo, né? E também absorvendo conhecimento na prática, que é o mais sensato. Quando eu entrei na faculdade, que tinha os primeiros 2 semestres da minha vida, é porque você só ouve filosofia. Filosofia e teoria. Filosofia, fontes de direito, ética e tudo na teoria. Então, assim, se fosse explicado ao longo do curso, até mesmo nas escolas de nível fundamental, ensino médio, se essa matéria fizesse parte das disciplinas, seria interessante levar a disciplina ética ao longo do tempo também e na prática, dando exemplos e contando, dando exemplos e falando, ok? Muito bom. Pode repetir, até disponibilizar aqui a pergunta de dever de casa para amanhã? Opa, ok. Sim, Adriane, sem problema. O que eu perguntei para vocês, tá? Fizemos aqui o nosso treinamento. Deixa eu abrir de novo aqui. O que eu perguntei para vocês? Para que vocês... vamos lá. Tá, para que vocês refletissem sobre a sua postura ética, tanto pessoal quanto profissional, os seus interesses na área do audiovisual e que tentasse também pensar em possibilidade de atuação no setor de audiovisual. Qual vai ser o seu comprometimento na atuação de audiovisual, se vão realmente aplicar e como seria tudo isso imbuído ali, envolvido com a postura ética, tanto pessoal quanto profissional, tá bom? E o interesse também de trabalho de vocês na área de audiovisual, ok? Então, entendidos? Ok, vou deixar escrito aqui para vocês, para ficar mais fácil, tá bom? Só um minuto, vamos lá. Pronto, pessoal, eu vou colocar aí no chat, tá bom? Então vamos lá. Então, tá a pergunta aí para vocês fazerem um breve resumo, coisa simples. Aí a gente dá uma repassada amanhã no início da aula, tudo bem? Então eu agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e mais uma vez dizer para vocês que esse treinamento Ética e Legislação no Audiovisual é uma parceria do Instituto Ladainha e da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus.